Hoje eu queria completar a temática das partilhas e queria então colocar aqui um pouquinho de conteúdo sobre a inspiração desse processo, que na verdade vem de uma cultura que nós aqui no Brasil não temos muito contato, mas que é muito interessante. É a cultura dos índios do oeste norte-americano. Esse talking stick é, na verdade, uma ferramenta, né, que os índios utilizam. Né? Não sei se dá para ver as imagens aí, são bem pequenininhas. Para quando eles se reúnem em roda para conversar, então esse objeto ele vai passando de mão em mão. Eu tenho um aqui também, esse é legítimo aqui, não sei se vocês conseguem ver os detalhes aí na câmera. Né? Tem uma base aqui de madeira, tem umas penas, depois tem umas argolinhas coloridas. Conseguindo enxergar? Uhum. Muito bem. E então o que acontece? A variação da construção, ela tem todo um significado próprio na cultura indígena. De onde que vem isso, na verdade, ninguém sabe. Né? A gente tem lendas, né? Eu não consegui ainda traduzir essas lendas para o português por completo, né? Mas é uma cultura que não tem, pelo menos até a época moderna, né, registro escrito, né? Então só tem transmissão oral. Né? E o talking stick é uma ferramenta que ela é usada quando o conselho das tribos é convocado. Né? E a regra fundamental é que fala quem tem o talking stick na mão, de tal forma que todo mundo ouve quem está com o objeto na mão e quando ele termina de falar, ele passa ele para frente para outra pessoa. Isso mantém a ordem do encontro e permite, na linguagem deles, que cada membro apresente seu sagrado ponto de vista. Isto é, na cultura deles, é extremamente importante que todos tenham o direito de se expressar. E que é exatamente a mesma inspiração que a gente usa nas rodas de partilha. O mecanismo ele é simples, né? O talking stick é passado de pessoa para pessoa e somente a pessoa que está segurando, né, esse bastão de fala, a gente poderia chamar em português, é que pode falar. Todos os outros devem ficar ouvindo. E os índios têm o costume de ensinar as crianças a partir dos 3 anos de idade a participarem. Claro que com essa idade elas só escutam, mas com isso elas já vão aprendendo desde pequenos a respeitar o ponto de vista dos outros. Né? O uso do talking stick não significa que nesses encontros, nos conselhos dos indígenas, não haja discordância. Mas o que é importante aqui, né, essa ideia que está por detrás, né, que todos são obrigados a respeitar a honra dos demais e permitir que todos se expressem. Então, nesse sentido, é um símbolo, né, importante, porque nos ensina que temos que honrar o ponto de vista de todo mundo. E na construção, né, do talking stick tem toda uma simbologia para os índios que é muito interessante. Obviamente, são objetos da natureza, da região onde eles vivem, né? Mas muitos deles nós temos aqui no Brasil também, existem em outras partes do mundo. Então tem aqui, por exemplo, o significado das madeiras, né? O pedaço de madeira que é usado como base para a construção do talking stick. Ele pode ser obtido de uma árvore, né? E conforme a árvore de origem,
ele tem um significado diferente. Então, eles vão construindo conforme o momento, a necessidade, né? São objetos que, na verdade, cada um acaba construindo o seu, né? E, então, pode-se escolher a madeira conforme o momento. Por exemplo, a nogueira, né, que é a árvore que dá as nozes, representa a energia. A cerejeira, que dá flores bonitas, representa o amor. Inclusive, esse símbolo é compartilhado com a cultura japonesa, né? E assim por diante, né? Cada árvore tem um significado específico. O pinheiro branco é a árvore da paz, o cedro é a limpeza, o olmo, a sabedoria, e assim por diante. Seria interessante, se alguém estiver interessado em ir mais a fundo nisso, a gente conseguir boas imagens de cada uma dessas árvores para ilustrar isso. A outra questão que entra na construção do talking stick é alguma coisa oriunda dos animais, né? Nesse exemplo que eu mostrei aqui são penas. A ideia dos índios é que o objeto que vem do animal, a pele ou a pena, transfere para o dono do talking stick as qualidades daquele animal. Então, quando são penas de águia, por exemplo, que é uma árvore que voa alto, considerada corajosa, né? O significado, né, de que o dono passa a emular essas características da águia. E da mesma forma, aí para cada elemento animal, né, tem ali a orelha de coelho, por exemplo, que indica que a pessoa é um bom ouvinte, ou a pele do alce, né, que é um bicho que corre rápido, né, aptidão física, ou pelo de búfalo, que é um animal forte, para indicar força, o cavalo, que corre rápido, né, para indicar a conexão com a terra, com o espírito dos ventos. Então, isso acaba dando, na verdade, junto com a escolha das madeiras e a escolha das contas coloridas que eu mostrei, né, uma combinação de conceitos, uma variedade muito grande, né? Então, eu mostrei para vocês aqui, tem 4 contas coloridas, né? Mas não tem nenhuma regra que tem que ter 1, 2, 5, né? O importante é que, né, o que aparentemente parece um objeto meramente decorativo, né, e que vem de uma cultura que não tem sequer um alfabeto escrito, mas tem toda essa riqueza aí de significado, e isso foi, na verdade, resgatado, né, pelos órgãos de apoio aos povos indígenas, né, tanto do governo dos Estados Unidos, né, da região lá oeste, como do Canadá, né, porque essa divisão de fronteiras, ela é moderna, né, na época que os índios eram donos de tudo lá, não tinha essa divisão.